Apocalipse capítulo 1, verso 9, texto escrito por João, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, e como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs a sua mão direita, a sua destra, sobre mim, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para todo o sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Graças a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Pedimos agora, Senhor, a tua mão estendida sobre cada um de nós, que não seja a interpretação textual, mas que seja a palavra rema revelada, que os nossos corações se abram, que a nossa mente esteja aguçada, que a nossa alma esteja aquietada e que o nosso espírito seja inundado pelo poder da tua palavra. Senhor, me usa como um facilitador, um expositor claro da tua mensagem, que os meus irmãos façam também, junto comigo, aquilo que a tua palavra ensina, como Paulo disse, que para que os sinais aconteçam é necessário que a palavra seja misturada com a fé daqueles que ouvem a palavra. Que agora, Senhor, a nossa fé seja o invólucro que vai envolver a tua santa palavra. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Jesus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos com um texto diante dos nossos olhos, que é um texto extraordinário, que é uma porção da palavra de Deus que, como seu nome diz, Apocalipse, a tradução é revelação. Que essa revelação tida por João, ela contém elementos que vão dar destino à terra, à igreja, vão falar sobre o que encontraremos nos céus, vão relatar a grandeza do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus, de como Ele está hoje, o lugar aonde Ele está, como Ele está vestido e a representatividade, a significância daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Esta é uma porção das Sagradas Escrituras, que ao contrário do que a religião, que o senso comum muitas vezes tem como
uma realidade sobre esse livro. Algumas pessoas acham que esse livro é um livro místico. Algumas pessoas têm até medo de ler Apocalipse, porque foram mal instruídas, porque tiveram em ambientes religiosos que denotavam que esse livro carregava maldições, carregavam sentenças de morte. E no final desse livro você vai ler e ver uma expressão de como deve ser o espírito daqueles que se dedicam à leitura e à vida pelas profecias que estão guardadas nesse livro. Foi o seu próprio servo João, através das palavras de Jesus, que escreveu: felizes são aqueles que leem, são aqueles que creem nas profecias deste livro. Então, quando lemos Apocalipse, não é para tristeza, mas para felicidade. Não é para derrota ou medo, mas sim para termos o entendimento das coisas que vão acontecer. O culto de ceia é sempre um culto profético, porque ele precede o desenrolar da nossa vida cotidiana durante o mês. É um culto que nós profetizamos, declaramos aquilo que nós queremos viver naquele mês, mas sobretudo aquilo que Deus quer que nós vivamos naquele mês. Esse mês de junho está começando, estamos apenas nos primeiros dias, e esse é o culto onde nós consagramos esse mês ao Senhor. Não apenas reivindicando a nossa vontade, mas sobretudo como uma igreja que ama o Senhor, nós queremos saber do Senhor qual é a sua vontade para esse mês. E é através da sua palavra, da revelação, que nós encontramos isso. A mensagem de hoje tem como título: Benefícios da Fidelidade. Fidelidade, que no latim significa fides, e a tradução é fiel. Fidelidade é um adjetivo, fidelidade é um atributo que só é possível ser praticado e exercido por quem anteriormente se tornou fiel. É impossível praticar fidelidade sem antes ter se integrado ao termo fiel. É impossível exercer fidelidade sem estar com aquele que é fiel. A igreja só pode exercer fidelidade se ela estiver andando com aquele que a torna fiel. E a Bíblia diz que Deus é fiel e justo. O nosso Deus é aquele que nos torna fiéis. Andando com Ele, a fidelidade dEle nos muda, nos transforma, e essa fidelidade gera benefícios. Ser fiel no dia bom é fácil. Ser fiel no dia em que nós estamos avançando, prosperando, as portas estão abertas. Ser fiel no dia em que tudo vai se desenvolvendo para que nós tenhamos um tempo de graça e de paz é uma bênção. Agora, a fidelidade do seu povo será provada para com Deus é justamente no dia difícil, no dia mau, no tempo da prova. Exercer fidelidade quando alguém é bom para conosco é uma recíproca fácil. Agora, exercer fidelidade quando alguém é infiel, isso é o que glorifica a Deus. Porque essa é a essência de Deus. Se nós o negarmos, Ele nos nega. Mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não muda a sua natureza, Ele é sempre fiel. Então nós, igreja, vamos andar com o Senhor, e a marca da nossa igreja, e a igreja que eu digo não é a congregação, é a igreja de Cristo, a igreja fiel. A marca dessa igreja precisa ser, em primeiro lugar, a fidelidade. Fidelidade, gente, é integridade de pensamento.
Não é possível ser fiel com pensamentos dúbios. Não é possível ser fiel a um relacionamento se você não está convicto do seu amor nesse relacionamento. Não é possível ser fiel ao nosso Deus se não formos integrais a Ele. O que Deus requer de nós e está promovendo no nosso meio, e está colocando para nós como um desafio para esse próximo mês, é vivermos um mês na fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel e a sua fidelidade não vai mudar. Agora, o segundo nível qual é? Não apenas usufruir da fidelidade de Deus, mas também se tornar homem e mulher, homens e mulheres, fiéis ao Senhor, e ao ser fiel ao Senhor, traduzir essa fidelidade no dia a dia para com os outros. Que esse mês seja um mês marcado pela fidelidade do Senhor sobre a sua vida, mas que também nós sejamos uma expressão da fidelidade de Deus sobre essa terra. Que nós sejamos o braço estendido, que nós sejamos o abraço acolhedor, que nós sejamos a boa palavra, que nós sejamos no dia mau resposta para esse mundo. As Santas Escrituras vão dizer que quem é fiel tem a qualidade de justo. Deus é fiel e o texto diz que Ele é fiel, e um outro atributo que se une, que se linka com a fidelidade é a justiça. Deus é fiel e justo. Logo, quem é fiel carrega justiça. E aí a Bíblia vai dizer algo interessante. Fui moço e agora sou velho. Salomão começa a dizer que ele tinha uma experiência de quando menino, mas também carregava uma experiência de ter chegado numa longevidade, numa idade avançada. E quando ele olhava para a sua linha cronológica, de uma ponta a outra, é isso que ele quer dizer quando ele diz, fui moço e agora sou velho. Ele está dizendo, de uma extremidade a outra extremidade da minha vida, eu vou falar para vocês uma constatação que nunca mudou, tanto quando eu era jovem como agora sendo velho. De uma ponta a outra, isso que eu vou declarar para vocês nunca mudou. E o que é? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sem resposta. Ele estava dizendo, aquele que me chamou foi fiel comigo no primeiro dia e foi comigo durante toda a trajetória, e agora eu estou no final da vida e eu posso comprovar que aquele que me respondeu lá no começo continua me respondendo até o fim, porque ele é fiel. Nunca vi um justo sem resposta. Fidelidade e justiça caminham juntas, linkadas. Se somos fiéis, a justiça de Deus vem. Se somos fiéis, a justiça do Senhor não apenas vem, mas se manifesta. E o texto diz que essa justiça se manifesta através de respostas. Um justo e um fiel não fica sem respostas. A sua fidelidade, meu irmão, no pouco que o Senhor te deu, lá na frente vai se transformar em uma resposta que vai te dar entendimento, e você vai saber por que você passou o que passou, mas que você vai ter o entendimento não apenas do porquê, mas do para quê, e o para quê é para a glória de Deus. Justiça e fidelidade. Quando o autor do texto diz que ele nunca viu, ele está dizendo, olha, olhando para fora, vendo pessoas fiéis e justas, eu percebo que essas pessoas sempre têm uma resposta. Elas não vivem uma vida vaga, elas não vivem uma vida sem propósito, não. São pessoas que têm respostas para as suas questões, são pessoas que caminham e conseguem ter a sua mente tranquila, porque não vivem numa interrogação constante. E esse tem sido o grande mal dos nossos dias.
Quando o dia mau se aproxima, as perguntas, os porquês, as indagações começam a se proliferar no coração dos crentes. Na falta de dinheiro, o porquê começa a surgir. Por quê, Senhor? No dia do abandono, por que comigo? Quantos porquês só essa semana nós lançamos para o céu? E aí vem esse homem cheio de instruções do Senhor e diz: olha, se vocês forem fiéis e justos, vocês vão ter uma vida que do começo ao fim terá respostas de Deus. A fidelidade gera respostas. E mais, não é apenas respostas para os problemas. Nunca vi um justo sem resposta significa que por onde um justo passa, ele se transforma na resposta da justiça para a vida de outros. E é esse ambiente que o Senhor está nos levando como igreja. Nós seremos resposta da justiça e da fidelidade de Deus em Blumenau. Nós iremos às nações e vamos às nações para declarar que Deus é fiel e justo, e lá nós seremos resposta. Agora, essas respostas só são viáveis e só são necessárias se existe uma pergunta. É por isso, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós somos inseridos no olho do furacão sem ter promovido o furacão. É por isso que muitas vezes você é acometido por uma doença e vai ser internado e fica num ambiente que você diz: eu me cuido, não faço mal a ninguém, sou uma pessoa do bem. Da onde veio isso? Enquanto você não entende a fidelidade do Senhor, você questiona o porquê. Agora, uma vez que você entende que Deus é fiel com você, você sabe que Ele vai contigo até o fim. E se Ele está conosco, diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no olho do furacão, aí na UTI, aí no dia mau, aí na falência, aí no abandono, não importa, os homens podem fazer e causar males, mas o Senhor é sempre bom, diz a palavra. Uma vez entendendo essa fidelidade, uma vez se firmando nessa fidelidade, você vai para o nível 2, justiça. E a justiça é o que? Resposta. Está doente, foi parar no hospital, crê em Deus, não é apenas pela doença, meu querido. A doença é um caminho que o Senhor inventou para te colocar lá dentro. E lá, ainda que em coma, você é resposta para alguém. Como, pastor? A Bíblia conta a história de um rei, homem de Deus, profeta. Chamamos de rei porque era uma pessoa que governava. E esse homem, ele foi tão cheio do Espírito, tão cheio de Deus, que quando ele faleceu, estavam levando seus ossos, seu corpo, e estavam indo num cortejo fúnebre. E aí os inimigos apareceram e não deu para terminar o enterro. E aí o corpo dele caiu em uma vala. Homem de Deus, não teve direito a um funeral digno. E aí acontece uma situação que outra pessoa morre. E estão carregando essa pessoa. Também funeral. E aí acontece de novo. Os inimigos aparecem, o povo tem que sair correndo. E lançam ele na mesma vala que o homem de Deus tinha sido lançado. E quando aquele homem morto bate nos ossos daquele homem de Deus, ele pula com vida. Porque até inerte um homem de Deus consegue fazer a obra. Até paralisado, um homem de Deus tem poder sobre a sua vida para ser resposta nos ambientes. Ei, você quietinho é uma bomba na mão de Deus. Nós somos resposta. Então, quando eu entendo a fidelidade, eu não questiono mais o porquê. Que a partir de hoje essa maturidade entre em nós. Não é mais porquê, é para quê, Senhor? Para quê? Para quê? Para que eu estou aqui, tem um para. O Senhor quer me usar nesse supermercado, o Senhor quer me usar nessa nação, o Senhor quer me usar nessa faculdade, o Senhor quer me usar nesse curso, ei, o Senhor quer me usar nessa fila de banco. Não reclama, não é mais porquê, é para.
Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Entenda em nome de Jesus, esse será o mês do para na nossa vida, não é mais porque, a partir de hoje é para, eu estou aqui para um propósito do Senhor, eu entrei nesse ambiente, ainda que seja difícil, mas eu sei, a fidelidade está comigo, a dificuldade vai passar, mas o meu para será exercido para a glória de Deus. Que esse seja o mês do impacto, meu irmão. No mês passado o Senhor disse, chegou o mês do impacto, de vocês irem às ruas e começarem a impactar essa cidade. Declaramos isso na última ceia e de lá para cá começamos semanalmente a ir às ruas fazer evangelismo, o Street Church na praça, os jovens indo. Deus está salvando pessoas na rua do nada. Recebemos o testemunho agora nessa sexta-feira. Tinha o aniversário do Davi, tinha o Street Church, tinha a reforma, um monte de coisa. E no meio do dia o Jonas dizendo, meu Deus pastor, será que vai alguém? Nem foi o Jonas, foi outra pessoa que me disse. Mas o Jonas ficou quietinho, deve estar pensando também. Meu Deus, pastor. Pensou, não pensou? Final da tarde a Carol liga, pastor, está todo mundo envolvido com uma coisa, quem é que vai? Quando eu vi aquela cena, eu não pensei por quê. Já me veio na minha cabeça, é um para poderoso. Tem algo doido escondido aí. Resultado, Deus mandou uma galera para a praça, teve louvor, teve tudo, foi como tinha que ser. Mas o principal, enquanto a palavra estava sendo ministrada, enquanto os louvores estavam acontecendo, uma mulher que estava longe, ouvindo de longe, foi atraída pelos louvores, se aproximou, conhecia a palavra, mas estava afastada, e pelo poder da palavra, se reconciliou com Cristo, e o para da igreja foi exercido plenamente. Em nome de Jesus, hoje você está recebendo uma lente nova. E debaixo dessa lente os teus problemas não geram mais questionamentos de porquê, e sim para. Ei, você que é profissional liberal, quando você sai e bate numa porta e bate na outra e as coisas não acontecem, não é mais porque, lembra, ei, eu estou passando por vários lugares e esses lugares têm um para. Cada uma dessas portas é Deus te fazendo passar para ser fonte de resposta naquele lugar. Você que é vendedor, às vezes entra em um lugar e em outro e as vendas não fluem, as coisas não acontecem. Ei, tira os teus olhos da planilha. O teu Deus é aquele que a Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus é Jeová Jirê, Deus provedor. Tudo que precisamos vem dele. Então, tira os teus olhos da planilha e coloca os teus olhos no para que você está entrando naqueles ambientes. Uma porta que você não vendeu é um estímulo para chegar na outra. E mais, se tivesse vendido tudo aqui, talvez você botaria a mala dentro do carro e voltaria para casa, porque bateu a meta. E a tua meta não é vender muito, a tua meta é pregar o evangelho. Então nós estamos sendo treinados pelo Senhor para chegarmos nesse lugar. Vamos orar, se você pode, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por pastores que estão sendo levantados nessa igreja. Gente, Senhor, que está sendo treinada por Ti para pregar o Teu evangelho em tempo e fora de tempo. Senhor, Tu estás agora preparando e forjando jovens, homens e mulheres para a vida ministerial, para o santo ofício, para o pastoreio do Teu rebanho. Então, Pai, o que eu te peço, coloca agora no coração dele, no coração dela, essa realidade de que não é mais porquê, mas que em tudo tem um para. E o para da igreja é para a glória de Deus. Abre agora as nossas mentes, Senhor, e os nossos olhares, para que por onde passarmos, os nossos olhos enxerguem a plenitude da Tua fidelidade. E se a Tua fidelidade vem, a Tua justiça também vem, porque elas são inseparáveis. E aonde a fidelidade e a justiça está, a resposta virá para a glória de Deus. Amém. Justiça e fidelidade.
Atributos de Deus que geram respostas. O texto que nós lemos começa já na sua epígrafe, falando sobre as razões pela qual João recebeu o que recebeu. Ele começa dizendo: eu, João, que sou irmão de vocês e companheiro nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Ele começa citando o seu nome, dizendo: eu, João, e vai dar o seu currículo. Esse João que escreve, que se intitula aqui como autor da carta, esse João é o mesmo que andou com Jesus e entrou em ambientes que a maioria dos discípulos não entraram. Esse João fazia parte de uma tríade. Ele fazia parte de um grupo seleto de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles entravam em ambientes que a maioria dos outros não entravam. Esse João poderia ser conhecido pelas suas habilidades, porque quando Jesus morreu, ele e Pedro estavam indo ao templo na hora da oração, e chegaram na porta formosa e encontraram um homem que destoava da beleza da porta. Era um homem que tinha uma deficiência, estava perto da porta formosa construída por homens, mas a construção da beleza humana não conseguia transformar aquele homem que tinha uma debilidade. Até que homens de Deus fiéis e justos se transformam em resposta para aquela deficiência. E quando eles chegam, aquele homem mendigando diz: me deem algo. E aí Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. João estava junto. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, resposta, nós temos resposta. Nós andamos na fidelidade do Senhor, nós andamos na justiça do Senhor, e quem anda nessa justiça e nessa fidelidade é resposta. E mais, quem tem resposta é convicto. Você não vai ver alguém com resposta com dúvida, não. Quem tem resposta está doido para falar. E aí eles dizem: olhe para nós. Como quem diz, quem tem resposta não tem medo de ser chamado a atenção, e nem de chamar a atenção. Ei, Deus vai te dar coisas que vão chamar a atenção. Agora, você tem que ter claro, essa resposta não é para que as pessoas fiquem olhando: como você é bom, hein? Olhe para nós. Agora ele vai dizer: em nome de Jesus, nós saímos da tua frente. Olhou para nós? Vou te mostrar para quem você deve olhar: Jesus. Levanta e anda. E aquele homem paralisado recebeu uma resposta poderosa, se colocou de pé e entrou naquela porta formosa, saltando e glorificando a Deus, diz o texto. Porque é assim que acontece quando uma resposta do alto vem, o nosso espírito regozija e nós começamos a saltar de alegria na presença dele. É por isso que povo de Deus é festivo. É por isso que o nosso problema é abafar o som. O nosso problema não é expansividade, não, essa é a marca da igreja. Jesus, a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus clamava ao Pai em alta voz. Pastor, para que berrar? Eu não sei, está escrito que Jesus... Sabe o que é clamar em alta voz? É uma tradução poética para não dizer que ele estava gritando. Se o Filho de Deus falava com o Pai bradando, como é que nós não vamos repetir o que o Filho fez? É assim que é. E aqueles que não gostam, que se vejam com Deus. Resposta. Esse João estava lá nesse dia. Participou de se mover poderoso. Esse João também poderia ser conhecido, sabe como? Como aquele que reclinou a cabeça nos ombros de Jesus na última e mais marcante ceia da história. A ceia que nós vamos reproduzir daqui a pouco, a ceia célebre, aquela que marcou uma época. No último momento daquela ceia, na última execução daquela ceia, João reclina a sua cabeça no ombro de Jesus, num sinal de completa intimidade.
Bem que ele poderia ter dito: eu, João, aquele que reclinei a cabeça nos ombros do mestre. Mas não. Ele poderia ter dito o que ele mesmo escreveu: João, o amado do Senhor. Perceba o que ele vai dar como currículo. Perceba que ele vai passar todas as circunstâncias que ele viveu com o Senhor. E agora ele vai se colocar e vai buscar aquilo que realmente fez a diferença na vida dele. E qual é o teor do que ele vai buscar para se referendar? Observe: eu, João, não aquele que andou com Jesus no dia do barco, da tempestade, não aquele que fez o milagre, não aquele que orou e os mortos, não. Eu, João, irmão vosso. O cara era top das galáxias. Era o João, gente. Ele só escreveu o Apocalipse. Deus contou para ele o final do mundo. E aí quando ele vai dar o currículo, ele pega e mete aquela humildade. Eu, João, irmão. É pastor, é presbítero, é profeta, é semideus. Não, é irmão. E é isso que faz a igreja avançar. Eles tinham tudo em comum, não achavam que nada era propriedade sua. E a igreja crescia e avançava porque eram irmãos. Que coisa boa é quando alguém que tem uma autoridade senta para ouvir. Que coisa boa quando o líder pede opinião. Ainda que no final seja para dizer: vocês estão doidos? Que coisa boa é andar com alguém que você tem acesso. Era isso que João estava dizendo. Eu andei tanto com o mestre que eu me tornei igual a ele, irmão. Ei, a autoridade não está no carteiraço, gente. A autoridade não está no currículo. A autoridade vem de fidelidade e justiça que geram respostas. E aí ele segue: eu, João, vosso irmão e companheiro no dia da festa. Não. Eu, João, irmão e vosso companheiro no dia da viagem para Disney. Oh, aleluia. Todo mundo em Orlando, aleluia. Bem que um dia Deus podia fazer uma missão para Orlando, hein? Manda a gente para a África, em vários lugares, mas assim, uma em Orlando também não ia mal não, né? O Mickey também tem que se converter, gente, vai. E aí ele diz: eu, irmão e vosso companheiro nas aflições. Sabe o que a fidelidade gera? A fidelidade te torna um imã para gente aflita. É incrível. Os aflitos, os doidos param tudo em você. E sabe por quê? Porque ali tem fidelidade. E a fidelidade atrai. E aonde tem fidelidade tem justiça. E se tem justiça tem resposta. Na sexta-feira era aniversário do Davi. E estava todo mundo andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Aí chegou um irmão. Aí o irmão falou: queria falar com o pastor e tal. E aí me chamaram. Aí ele falou: pastor, a gente também faz um projeto. Eu falei: meu Deus, irmão, que bênção, que glória isso aí, aleluia. E vem aqui um dia pra gente conversar. Mas aí já ia contar o parabéns pro Davi. Eu tava ali, aí fofinho. Foi o fofinho que deu a volta com ele? Foi, né? Fofinho saiu pra fazer um tour. Todo mundo que chega aqui tem que fazer um tour, sabe, né? Tu te prepara, tem que saber todos os meandros aí. E aí saiu o fofinho com ele e tal, aí. E aí no final o fofinho falou assim: ô pastor, é o seguinte, eles fazem um projeto em outro lugar também, uma benção e tal. Eu falei: meu, que top isso. E aí o fofinho falou: e ele disse assim, pastor, que talvez assim a gente podia alternar os dias dos projetos, porque assim o pessoal está vindo aqui, pastor. Eu falei: que bom, né? E aí? Não, e aí eles queriam mudar o dia. Eu falei assim: será? Não, fofinho, tu escutou errado. Será que só tem 15 ou 20 moradores de rua em necessidade nessa cidade?
Será que a gente vai dar conta de todo mundo? Será que não vai? Ei, gente, o avivamento que está vindo para Blumenau não vai caber nas igrejas. Nós vamos ver culto nas praças, nas ruas, nos estádios. Nós vamos ver essa cidade se rendendo para a glória de Deus. Não vai caber em galpão, não vai caber. E aí na hora eu fiquei meio indignado, vontade de correr atrás dele para falar. E aí depois o Senhor falou, não. Eles estão fazendo, vocês estão fazendo. Agora, olha que eu estou enviando as pessoas. Olha que vocês estão sendo um imã para esses doidos. Olha que vocês estão sendo, de alguma maneira, uma resposta da fidelidade de Deus para quem é doido. E aí aquilo mudou o meu entendimento. Eu digo, não, nós vamos avançar. Vai abrir todo dia para a glória de Deus. E mais, quando eu me reunir com ele, pode ter certeza, eu vou pregar o evangelho e vou dizer, meu irmão, vocês têm que abrir todo dia, porque vai faltar espaço para botar gente lá. Sabe o que precisa? Só de justiça e fidelidade. A resposta vem. E quando a gente é justo e fiel, aí, meu irmão, aí o Senhor manda. E aí, João vai dizer, eu sou companheiro de vocês nas aflições. Ei, no dia mau, gente fiel não foge. No dia do choro, gente fiel não abandona. No dia da escassez, no deserto, gente fiel se transforma em resposta. João começa dando currículo e dizendo, eu sou irmão de vocês, e é assim, eu sou companheiro de vocês no dia mau, conta comigo. Será que nós vamos ser essa igreja que o mundo vai poder contar no dia mau? Será que se Deus nos enviar para o meio do Amazonas só com uma lata de comida na mão, a gente vai para ser resposta naquele lugar? Entenda, a fidelidade não muda. Com uma lata de sardinha lá no meio do nada, nós não vamos passar fome, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A fidelidade está garantida. Agora a justiça é conosco, nós seremos braço de justiça. E aí, meu irmão, se a fidelidade está garantida e a igreja vai com justiça, respostas virão no meio do nada. O que saísses a ouvir no deserto, disse Jesus? Um homem vestido com roupas de rei? Não. Porque aqueles que vestem roupas reais estão nos palácios. O que vocês saíram para ouvir no deserto? Um profeta? Sim, disse Jesus, e muito mais do que um profeta. As multidões iam até o deserto, na igreja de João Batista, que não tinha nem telhado, era no meio do nada, mas aquele homem fiel a Deus e justo atraía as multidões para ser uma resposta. Nós seremos uma resposta para Blumenau em nome de Jesus. E nós é toda a igreja, assembleia, quadrangular, bola de neve, não importa. Todos nós, igreja do Senhor, seremos resposta nesse tempo. João avança dizendo, eu sou companheiro de vocês nas aflições e no reino. Reino de quem? De Deus, de Cristo, de Jesus. Eu sou companheiro de vocês, não é para festinha. Eu sou companheiro de vocês, não é para o diz que me disse, não. Eu sou companheiro de vocês para o reino. É para o reino, conta comigo. É para o reino, não tem placa, conta comigo. Coisa boa é andar com gente que entende o reino. Está aqui o pai da Lu. Veio para cá, pastor, está de férias. Nós estamos pegando todos os pastores de férias, né? Pegamos o pai da Pri, agora pegamos o pai da Lu, aleluia. E veio lá de Minas para visitar a Lu, que está se recuperando e, enfim, está aí. E aí vai o Jonas. Será que o senhor não quer pregar lá na praça para a gente? Aí falou, claro meu filho, quando é que vai ser? Acabou, não tem mais férias. Não teve agenda. É para o reino, estou dentro. Ei, não tem mais o meu horário, é para o reino, estou dentro. Ei, não tem mais as minhas limitações. Se é para o reino, é para o rei. Então se o rei vem, já era, o reino vem também.
E aí ele diz: eu sou companheiro de vocês no reino. E o reino de Deus não é, diz a Bíblia, comida e bebida. Perceba que a gente até faz uma comidinha, mas a comidinha não pode ser o foco. E quando não tiver comidinha, nós precisamos ser resposta no reino e para o reino. E o reino de Deus não é comida e não é bebida. Pode não ter festa, mas o reino pode estar ali. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. João estava dizendo: contem comigo, porque o trabalho que nós vamos fazer para o Senhor no reino vai gerar paz. Você já viu que você trabalha para Deus, e naquele dia que você trabalhou para Deus, às vezes até os problemas, as contas não foram pagas, você não conseguiu solucionar o que precisava ainda, mas entra uma paz doida, uma satisfação, meu Deus. Às vezes é tanta paz que assim a gente fica anestesiado assim, meu Deus, que bondade do Senhor, né? Esse é o reino, um reino que é paz, justiça. Justiça significa no reino de Deus. A justiça do reino de Deus é antagônica à justiça da terra. A justiça da terra você aciona para garantir os seus direitos, reivindicar os seus direitos. Existe uma frase em latim que significa: o direito não socorre os que dormem. Você tem o direito, mas se você não for lá reivindicar, você não ganha aquele direito. Então, na terra você reivindica os seus direitos, e aí a justiça entra em ação. No reino de Deus, sabe qual é a justiça? Dei a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. O reino de Deus, a justiça não é receber, a justiça é dar. Aleluia. O reino de Deus, a justiça não é eu reivindico, não. No reino de Deus é eu abro mão. Mas era meu. Perde. Ah, pastor. A palavra perdão significa perder, deixando para trás, de forma com que aquilo que você deixou para trás fique lá atrás. O reino de Deus teve conflito agora, conciliou, zerou, acabou, ficou para trás. Não existe. Lá na frente, pode ter outro conflito? Pode, é normal. A gente assim é bem difícil, né? Entretanto, aquele conflito anterior não vem mais à pauta. Porque aquele conflito foi perdido, deixado para trás, caiu no esquecimento, vida nova, já era. Reino de Deus é paz e é justiça. Dai a cada um o que lhe é devido. E mais, reino de Deus é alegria. Nós estamos na introdução dessa mensagem, mas nós vamos finalizá-la aqui. À noite, se Deus permitir, nós continuamos. Esse texto diz que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Existem coisas, gente, que a gente faz que nos deixa alegre. Visitar uma mãe, ver um filho fazendo algo que é saudável, salutar, ser promovido, ser chamado para um trabalho, ser incluído, isso alegra o nosso coração e é bênção. Agora tem uma alegria que só o reino de Deus dá. E é essa alegria que João está dizendo: ei, eu sou companheiro de vocês nessa alegria aqui, ó. E qual é? A alegria no Espírito Santo. Você compra um carro, que alegria, glória a Deus. Isso é uma bênção, você está avançando e é também numericamente uma expressão de que Deus está contigo, pode ser. Agora essa alegria, ela é momentânea, ela é transitória, porque daqui a pouco esse carro fica velho, daqui a pouco vem as manutenções, daqui a pouco, enfim, perece. E essa alegria inicial, ela também vai se transformando. Você compra, maior alegria, meu Deus.
e aí não funciona bem, dá aquela entristecidinha, mas também é assim, né? E daqui a pouco quebra e você diz, eu acho que a qualidade não era tão boa, né? E aí daqui a pouco você diz, meu Deus, está se deteriorando, o que é isso? E aí aquilo que era uma alegria pode se transformar numa grande confusão. Agora a alegria que vem do Espírito Santo é diferente. A alegria do Espírito Santo não é apenas um estado de espírito, a alegria é um fruto do Espírito. E é esse fruto que o Senhor quer que nós plantemos nas nossas casas. É esse fruto de resposta que o Senhor quer que nós sejamos para essa sociedade. Amanhã, segunda-feira, levante-se, sorriso no rosto, alegria do Espírito Santo, sabendo que você vai para derrotar gigantes, mas que a fidelidade de Deus vai com você, que o teu Deus é fiel e também é justo, e que essa fidelidade e justiça te transformam em resposta para esse mundo, e essa resposta vai te dar alegria, não uma alegria que perece, mas uma alegria no Espírito, é do lado de dentro, é aquela convicção que ninguém tira. É aquela alegria que está todo mundo doido, dizendo, meu Deus, uma crise mundial, uma pandemia, um retrocesso, a balança econômica quebrada, meu Deus. E aquele que tem a alegria do Espírito Santo dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e no final ele se levantará sobre a terra. Tem tempestade para todo lado, mas eu sei que o meu Jesus é aquele que dá ordem ao vento e dá ordem ao mar e as tempestades se acalmam. Eu sei que o meu Deus é aquele de Ezequiel 37, que pode chegar no meio de um vale de ossos secos, mas quando a sua mão se move, ossos secos recebem vida e vida plena. Esse mês será marcado pela fidelidade, não de Deus, porque essa é desde que a gente nasceu, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Esse mês será marcado pela nossa fidelidade com o Senhor. Será um mês que nós vamos orar como nunca, jejuar como nunca, buscar a presença como nunca. Será um mês que nós vamos voltar a fazer o que fazíamos para o Senhor. Será um mês de voltar a queimar, de voltar a arder, de ser como os serafins, diz a palavra. Serafins são aqueles que estão em volta do trono, olhando para Deus e voando, clamando, santo, santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. E serafim significa seres que ardem, que queimam na presença de Deus. Que assim seja, meu irmão, que essa ceia seja um combustível espiritual, para que essa alegria entre em nós de maneira profunda, e que ao entrar essa alegria, nós sejamos resposta para esse mundo em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus.